Bom dia, alunos. Na aula dessa semana, nós vamos ter que entender duas características do nosso planeta. Continuando a questão dos agentes do relevo, na semana passada nós vimos os agentes internos, nessa semana nós vamos ver os agentes externos e depois também nós vamos estudar um pouquinho sobre os solos, ok? Então é o seguinte, como você viu na última aula, os agentes internos do relevo constituem aquilo que ocorre dentro do nosso planeta, por isso são chamados também de agentes endógenos e tem como principal característica soerguer o relevo. Quais são os agentes internos? Nós temos o vulcanismo, o tectonismo e os terremotos. Hoje nós vamos estudar os agentes externos. Agentes externos também podem ser chamados de agentes exógenos e, ao contrário dos agentes endógenos, eles ocorrem na superfície do nosso planeta, ou seja, de fora, tá? E ao contrário também dos agentes endógenos, que têm como principal característica fazer o relevo soerguer, os agentes exógenos eles têm como principal característica fazer o relevo rebaixar. Por isso os agentes endógenos são chamados de construtores, porque levantam o relevo, tá? E os agentes externos são chamados de modeladores ou destruidores, porque eles têm como principal característica abaixar o nosso relevo, ok? Toda vez que nós falarmos de agentes externos, nós vamos pensar em duas coisas, na erosão e no intemperismo, tá? O intemperismo, ele vem antes da erosão. Eu vou até passar para cá, tá? Para você dar uma olhadinha. Ele vem antes da erosão, ele tem como principal característica desagregar, destruir a rocha para que possa haver o processo erosivo. O intemperismo está relacionado à quebra e a erosão a transporte. Então, por exemplo, quando ocorre um desmoronamento de encosta num período chuvoso, aquilo é um processo erosivo, ou seja, houve erosão e o movimento de massa. No entanto, para que ocorra esse processo, anteriormente tem que haver o intemperismo. O intemperismo é a quebra dos sedimentos, é a quebra da rocha, é o que permite com que ela sofra o processo de erosão. E nós temos 3 tipos de intemperismo que eu vou estar relatando para você aqui, e é muito importante que você possa diferenciá-lo, tá? Intemperismo, erosão são coisas, são características que com certeza vão cair na prova do pismo para você. A gente tem um intemperismo que chama intemperismo químico. Vocês me desculpem, eu coloquei aqui físico, químico, mas esquece essa parte do físico aqui, porque o físico é separado, tá? O intemperismo químico, ele está relacionado com a água. A água vem, penetra na rocha, principalmente a água pluvial, ou seja, oriunda das chuvas. Na hora que ela entra na rocha, ela gera uma reação química naquela rocha, chamada hidrólise. Hidro vem de água. E através da hidrólise ocorre a quebra da rocha, dos sedimentos, tá? Então, como o intemperismo químico ele está relacionado com a água, ele ocorre com maior intensidade nas regiões tropicais e equatoriais do planeta, porque são nessas regiões onde nós temos os maiores índices pluviométricos, tá? Então, por exemplo, no Brasil, na região tropical onde ele se encontra, ou seja, onde nós estamos, onde está a zona da Mata Mineira, aqui predomina o intemperismo químico, ou seja, porque é uma região muito úmida, tá? Então, toda vez que você falar de intemperismo químico, você vai lembrar de água, de muita chuva, precipitação. A água penetra na rocha, gera o processo de hidrólise e quebra as moléculas, promovendo a rachadura dessa rocha e preparando ela para que sofra o processo de intemperismo químico, tá? Lembrando que ocorre mais nas áreas tropicais e equatoriais do planeta. Então, por exemplo, se numa prova coloca um país europeu para você e um país da América do Sul. Vamos pensar aqui, Reino Unido e Colômbia. E aí te pergunta assim, em qual desses países há o predomínio de intemperismo químico? Você vai colocar Colômbia. Por quê? Porque está numa área onde o índice pluviométrico é mais elevado, tá? Intemperismo químico, hidrólise, água. O intemperismo físico, o próprio nome já diz, é uma desagregação física da rocha, tá? É uma desagregação que não está relacionada com água, está relacionada principalmente com amplitude térmica, diferenciação da temperatura, tá? Esse tipo de intemperismo ele ocorre em áreas mais secas, portanto em áreas temperadas e áreas polares,
e também mais nas áreas continentais, onde nós temos uma grande amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A diferença entre a máxima e a mínima. E por que a grande amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima, é responsável por esse tipo de intemperismo? Porque, pensa comigo, imagina que hoje a mínima foi 12 graus e a máxima foi 30. Se eu calcular a amplitude térmica, eu vou pegar 30, que é a máxima, subtrair de 12, que é a mínima, e eu tive 18 graus de diferença de temperatura. 12 graus é considerado frio já. Quando a temperatura está mais amena, as moléculas se fecham, tá? Porque as moléculas ficam mais juntas e o ar fica pesado. Quando a temperatura está mais elevada, as moléculas, o ar fica mais leve, porque as moléculas se separam. Então, essa amplitude térmica entre máxima e mínima faz com que as moléculas dentro da rocha fiquem assim, ó, como se fosse dando soquinhos na rocha. E isso promove a sua desagregação física, tá? Então, enquanto o intemperismo químico ocorre com maior intensidade nas áreas tropicais e equatoriais e está relacionado à água, o intemperismo físico ele ocorre mais nas áreas temperadas, nas áreas continentais, tá? Ou seja, para dentro do continente, nas áreas interioranas, tá? E além disso, há um predomínio desse tipo de intemperismo em regiões secas, por exemplo, em desertos, tá? E em regiões onde nós temos um índice pluviométrico menor, como as áreas temperadas e as áreas polares. E finalizando, nós temos o intemperismo biológico. O intemperismo biológico, gente, é o intemperismo ocasionado pelos seres vivos. Por exemplo, quando as raízes das plantas penetram nas fendas de rochas que não apresentam grande resistência, elas provocam uma desagregação, como você pode observar nessa imagem aqui embaixo. Então essas raízes, quando estão saindo nas rochas, e por serem seres vivos, os vegetais, elas estão promovendo o intemperismo biológico, ou seja, há uma quebra do sedimento e da rocha através de um ser vivo. Micro-organismos também, principalmente principalmente as minhocas, elas também têm a capacidade de promover um intemperismo dentro do solo. E isso também está relacionado ao intemperismo biológico, porque as minhocas são seres vivos, ok? Então, ó, resumindo, o intemperismo ele ocorre antes do processo erosivo. Ele é um agente externo do relevo terrestre. É dividido em intemperismo físico, químico e biológico, tá? Eu falei para vocês que há locais onde vai haver a predominância de intemperismo físico e de intemperismo biológico. No entanto, gente, quando eu falo que na nossa região aqui, por exemplo, em Minas Gerais, há o predomínio de intemperismo químico, eu não estou falando que ocorre só o intemperismo químico. Também ocorre o biológico e o físico. No entanto, o intemperismo químico é predominante, ok? E aí, gente, quando você tem o intemperismo, depois disso ocorrem uns processos erosivos. O intemperismo é a quebra e a erosão é o transporte. E aí eu vou citar para você aqui tipos de erosão que ocorrem e que ajudam a rebaixar o relevo, por isso são caracterizadas como agentes internos. Você tem a erosão pluvial, que é provocada pela água das chuvas, tá? Desmoronamento de encosta. Aí o relevo não rebaixa, há uma perda de solo ali. Você tem a erosão fluvial, que é provocada pelos rios e faz com que ocorra o aprofundamento dos vales, o relevo vai rebaixando. Então, por exemplo, aqui nessa imagem aqui, ó, isso aqui é um rio. E aqui ocorre a erosão fluvial. A água do rio vai passando aqui e o relevo vai abaixando, vai tendo um achatamento do vale. Você tem a erosão eólica, que é provocada pelos ventos e faz com que as dunas diminuam de tamanho. Tá? Você tem a erosão marinha, que é provocada pela água dos oceanos, que quando vai batendo nas rochas, vai fazendo com que diminua o tamanho dessas rochas, porque vai levando os sedimentos que já foram desagregados pelo intemperismo e provocam formações de relevo como essa aqui, ó, que são as falésias. Você tem a erosão nival, que é provocada pelo derretimento da neve, e você tem a erosão antrópica, que é provocada pelo homem, ou seja, o homem, quando ele vai construir, ele tem que rebaixar uma área, ele provocou uma erosão, tá? Isso aí é um elemento externo de rebaixamento do relevo, tá? Então, finalizando aqui, resumindo, nós aprendemos hoje os agentes externos, que também podem ser chamados de agentes exógenos do relevo terrestre. Ao contrário dos agentes internos, eles fazem o relevo rebaixar. Nós dividimos esses agentes internos em intemperismo e erosão. O intemperismo ocorre antes do processo erosivo, é dividido em químico, relacionado à água,
físico relacionado à amplitude térmica e o biológico provocado pelos seres vivos. Depois que ocorre o intemperismo, nós temos as erosões. Como nós já vimos, são vários tipos de erosão, são vários os tipos de transporte de massa de rochas. Nós podemos falar em erosão pluvial, fluvial, eólica, marinha, nival e antrópica. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.